Oi, segundo ano. E aí, todos bem? Hoje a gente vai pegar essa videoaula e falar sobre equilíbrios químicos. Como é que a gente vai chegar nesse assunto? Pensando que algumas transformações químicas podem ser reversíveis. Vamos contar como isso acontece. Então, na natureza, pode existir reações completas, que são irreversíveis, ou seja, eu pego o meu reagente e vou esgotar a quantidade para transformar produtos, ó. Então, todo o meu reagente acaba completamente e eu não tenho a possibilidade de reverter essa reação. Então, a gente entende que o rendimento é 100%. Em compensação, algumas reações elas vão ser incompletas. Eu vou ter um rendimento menor que 100%. O que isso quer dizer para a gente? Que os reagentes vão se transformar em produtos. Mas não é porque essa reação vai parar antes de completar. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Essa reação vai ser reversível porque vai ser incompleta porque ela vai ser reversível. Ou seja, a partir do momento que algum produto, algum reagente se transformar em produto, esses produtos que podem aparecer, vão ter condição energética de se transformar em reagente. E se isso acontecer, a gente chama essa reação de reação reversível. Nossa, mas isso aqui atrapalha muito um processo industrial. Eu posso ter uma condição aonde eu vou num reator coexistir com os meus reagentes e produtos. Ah, então quando acontece isso, a reação para? Não, ela nunca para. A gente chama isso de equilíbrio dinâmico. Isso vai acontecer porque eu preciso de energia para transformar esse reagente em produto. E esses reagentes possuem energia. Lembra? A reação espontânea acontece quando a energia é diminuída. Quando eu chego nos produtos, essa energia que sobrou no sistema, porque diminuiu a energia fica aqui. É fornecida para os reagentes voltarem a ser produto. Então, é uma reação que não para jamais. O reagente se transforma em produto, o produto se transforma em reagente. Isso é um sistema reversível. A gente fala em físico-química, né, em termodinâmica, que isso acontece quando o sistema é fechado. Porque lembra que eu falei da energia? A energia que sobra vai para o meu produto e o meu produto tem energia para se transformar em reagente. Então, como é que eu garanto que essa energia não vai embora? Fechando o sistema. Pô, mas aí eu defino o sistema do jeito que eu quero, né? O sistema pode ser um recipiente fechado até o planeta. Se o planeta não trocar energia com o meio, ele é um sistema fechado. Então, a gente pode ter reações reversíveis em sistemas aonde essa troca de energia está acontecendo. Isso, por incrível que pareça, acontece no nosso em volta, né, no nosso redor, com muita facilidade, desde um refrigerante que a gente tem na geladeira. O refrigerante, ele tem CO2 na sua constituição, então eu tenho substâncias que agregam esse CO2. Quando eu abro o refrigerante, esse CO2 sai. Eu posso pensar nesse CO2 em meios aquosos, ele entrando no meio aquoso e ele saindo do meio aquoso. Foi por isso que eu mandei vocês pesquisarem os branqueamentos dos corais, esses equilíbrios entre o CO2, a acidez do meio, a temperatura do planeta que está acontecendo, vai levar a gente a ter esses efeitos indesejáveis, né, muitas vezes. Então a gente pode pensar que a reação nunca vai terminar. Então eu vou ter as reações reversíveis serem indicadas, ó, eu coloquei uma reação genérica aqui, A de A, então o reagente A vezes, o reagente B vezes, formando
o produto C, C vezes, e o produto D, D vezes. Essa seta vai aparecer nessas reações reversíveis. Isso aqui indica uma reversibilidade. Ou seja, se eu encontrar uma seta dessa na minha reação, na minha equação, na representação, eu sei que essa reação é reversível. E o que vai acontecer? Vai chegar um momento aonde a quantidade de A e B permanece constante, assim como a quantidade de C e D. Vamos pensar assim. Eu desmonto A e B, monto C e D, na mesma velocidade que eu desmonto C e D e monto A e B. Então, para quem olha de fora, nada está acontecendo, porque a velocidade que isso acontece, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, é absolutamente a mesma. Quando isso acontecer, a gente fala que esse sistema entrou em equilíbrio. E esse equilíbrio ele pode ser estudado de uma maneira muito mais elaborada, que a gente vai ver isso ano que vem. Hoje eu quero que vocês entendam que a quantidade não muda e as velocidades são iguais. Eu costumo fazer uma analogia da seguinte forma: se eu pegar um cara e pedir para ele fazer um buraco, ele vai começar a cavar e vai tirar a terra do buraco e o buraco vai aumentar. Aí eu falo para um outro cara chegar lá, depois que o buraco tiver um determinado tamanho, chegar lá com uma pá, pegar a terra que o cara está tirando do buraco e voltar para o buraco. Então eu vou ter um cara tirando terra e um outro colocando terra. Isso é a nossa reação reversível. O buraco, ele está sendo aumentado e diminuído ao mesmo tempo. Então, quem olha de fora fala assim, e só olhar o buraco, fala assim, acabou. O buraco não mais vai sair desse tamanho. Por quê? Porque a velocidade com que o cara está tampando o buraco é a mesma velocidade do outro cara que está tirando a terra do buraco. Isso acontece com as nossas reações quando elas entram em equilíbrio. O que pode acontecer na prática com isso aqui? Se entrar em equilíbrio no momento onde eu tiver muito reagente e eu tiver indústria, isso não vale a pena para mim. E se acontecer esse equilíbrio quando eu tiver muito produto e pouco reagente, isso pode não valer a pena para mim no sentido ecológico. Destruir. O sistema entrou em equilíbrio. Antigamente ele tinha um equilíbrio favorecido para os reagentes, agora ele tem um equilíbrio favorecido para os produtos. Eu estou destruindo o meio ambiente. Mas meu processo industrial, eu preciso de produtos. Então eu vou ter que pensar que esse equilíbrio não pode parar antes que esses produtos sejam favorecidos. Não pode chegar em equilíbrio antes que esses produtos sejam favorecidos. Graficamente, o que acontece é o seguinte, naquela reação genérica, o reagente passa para produto com V1. A equação da velocidade a gente acabou de ver. V1, o A e o B, que são os meus reagentes. E V2, agora sim, se eu colocar a reação inversa, quem vai ser meus reagentes nessa reação inversa são C e D. Então eu tenho duas velocidades, a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Como é que se dá o equilíbrio? A velocidade V1 começa grande porque eu só tenho A e B. A partir de um determinado momento, V2 se iguala a V1. Nesse momento, quando as velocidades são iguais, é o meu tempo que a reação chegou num equilíbrio, velocidades iguais. Tudo bem? E concentração? Esse gráfico de concentração é bem legal, Se eu tiver a concentração de A e B muito grande, eu comecei, o tempo começou com A e B muito concentrado, só tinha A e B. Não tinha C e D, no começo tinha 0. O que acontece? A e B começa a diminuir. E C e D começa a se formar. Num determinado momento,
a equação chega no equilíbrio, a reação chega no equilíbrio. A e B não muda mais, ó, a quantidade de A e B não muda, fica constante. A quantidade de A e B, e C e D, ó, não muda também. Quando essa constante aparecer, eu cheguei no tempo de equilíbrio. Vejam, não é quando se iguala. Quando se iguala é velocidade. Concentração é quando não muda mais o tempo de equilíbrio, certo? Então, aqui a gente tem os sistemas fechados. Aqui um exemplo bem típico, né? Ó, tem o SO2, dióxido de enxofre, e oxigênio, transformando em SO3, o trióxido de enxofre. Quem começa grande? O SO2 e o oxigênio, vejam, ó. Ah, mas por que o SO2 tem mais? Ah, porque tem 2 aqui de ordem, tá vendo? Tem o dobro da quantidade de oxigênio. E aí começa a se formar o SO3. Olha o tempo de equilíbrio aqui, ó. No tempo de equilíbrio, a partir daqui, nada muda mais. Eu tenho uma quantidade de SO3 e uma quantidade de reagentes constantes. Dá para entender que nesse gráfico aqui eu tive pouco SO3 quando entrou em equilíbrio a reação, ó. Nesse gráfico genérico, o meu produto, ele passa da quantidade. Aqui eu tenho um rendimento maior do que 50%, né? Quando entrou em equilíbrio, eu tinha mais produto. Mas agora, nesse caso real aqui, ó, quando entra em equilíbrio, eu tenho menos 50%. Eu tive um baixo rendimento. Tenho muito mais reagentes do que produtos, certo? Entenderam? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode deslocar esses equilíbrios, que é o que interessa para a gente numa indústria ou no meio ambiente. Ah, eu vou me conformar? Ficou com pouco reagente, ficou com pouco produto. É isso que eu quero? Eu vou me conformar? Não. Então um cara chamado Le Chatelier, ele, engenheiro químico na época dele, ele entende como fazer isso acontecer. Olha a carinha dele aqui, eu coloquei para vocês um breve resumo. Eu vou deixar para vocês esses slides, né, a pedidos. Então ele fala que um equilíbrio químico, ó, então quando um sistema químico é perturbado por uma ação externa, tá em equilíbrio, bonitinho, chegou, nada mais muda, A se transforma em B, B se transforma em A. Quando eu perturbo esse sistema, eu coloco alguma coisa, eu mexo na temperatura, eu vou perturbar o equilíbrio. O sistema, essa reação, tende a uma reorganização. Ela tende a contrariar a ação que está perturbando ela, para restabelecer o equilíbrio que estava acontecendo. Ó, então eu tenho perturbações que podem ser colocadas, né, que podem acontecer no meu sistema em equilíbrio. A primeira perturbação é com relação à concentração. Lembra que o Le Chatelier falou? Ele falou assim, se eu colocar alguma coisa, a reação vai sofrer um deslocamento no equilíbrio, vai se reorganizar para cancelar aquilo que eu estou fazendo. Olha o truque. Se eu mexer na concentração, a reação está de boa aqui no equilíbrio. Reagente não muda mais, produto não muda mais. Se eu aumentar a concentração de alguma dessas substâncias, reagentes ou produtos, eu vou conseguir deslocar esse equilíbrio, certo? Então, o aumento da concentração de uma substância faz o equilíbrio se deslocar no sentido de, se eu colocar, o sentido vai ser de consumo daquilo que eu estou colocando. O sistema, ele age contra aquilo que eu fiz. O que eu adicionar, ele vai consumir. O que eu tirar, ele vai fabricar. Vamos pensar. Então, se eu colocar reagente,
o equilíbrio vai estar deslocando no sentido de consumir o reagente que eu coloquei. Ó, aumento de reagente. Desloca no sentido do produto. Então, quanto mais reagente eu coloco, mais rendimento do produto eu vou ter. Certo? Se eu colocar produto, se acontecer de, no meio ser alimentado por produtos, o sentido do equilíbrio volta, porque ele quer consumir esse produto. Agora, se eu tirar, venho aqui, olha, o que é mais feito na indústria, eu quero produto, não quero? Coloquei reagente, fabricou produto e entrou no equilíbrio, parou. Tem o reagente, tem o produto, reação reversível. Eu vou lá e tiro o produto fabricado. Quando eu tirar do sistema o produto fabricado, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor o que eu estou tirando. Então, ele vai fabricar mais produto. Então, deixar produto dentro do sistema faz com que entre em equilíbrio. Se eu tirar, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de repor esse produto que eu estou tirando, no sentido 1. Aí eu vou tirando até esgotar o reagente. Isso é uma prática muito feita na indústria. Se eu tirar reagentes, eu vou atrapalhar, né? Eu vou desmontando o produto para repor esse reagente que eu estou tirando. Outro efeito muito usado para a gente perturbar esse equilíbrio é a temperatura. Para a gente pensar em temperatura, a gente vai ter que pensar no processo, né? No tratamento térmico dessa reação. O que significa isso? Vê se ela é endotérmica ou exotérmica. Ó. Se ela for exotérmica, ela gera calor. Lembra de Le Chatelier? Se eu esfrio, eu tiro o calor. Tirou calor, ela produz mais calor. Então, para reações exotérmicas, o legal é esfriar. Ah, Rosana, mas não tem aquele lance que se aumentar a temperatura vai ocorrer mais rápido? Velocidade sim, mas rendimento não é tudo que ajuda. Esquentar pode chegar mais rápido numa reação com baixo rendimento. Então, se eu chego mais rápido, mas não chego naquilo que eu quero, para que interessa eu chegar rápido? Então, reações exotérmicas, o maior rendimento é fazer ela frio. Eu tiro o calor porque os produtos vão ser deslocados no sentido de repor esse calor que eu estou tirando. A reação está aquecendo o meio, eu vou lá e esfrio. Todo mundo já viu quando enche uma laje numa obra, o pedreiro ir lá jogar água fria em cima do concreto. Ele não quer que aquele concreto fique exposto ao calor. Ele quer que aquele concreto esfrie, porque aquela reação é exotérmica. Se aquela laje secar, esquentar, se o cimento virar concreto de uma maneira muito rápida, com uma temperatura elevada, esse cimento ele não vai chegar a um bom rendimento no seu concreto, vai trincar. Então, o que interessa para mim? A reação é exotérmica, eu tenho que esfriar para o rendimento aumentar. Então, eu tenho que fazer as reações exotérmicas acontecerem de uma maneira muito lenta para elas abaixarem a sua temperatura para aumentar o rendimento, certo? Então, deslocar no sentido 1 significa tirar o calor que ela está liberando. Ao contrário de uma reação endotérmica, né? Ó, vou dissolver um sal. Se eu dissolvo um sal, aumento o calor dela, ele vai dissolver com maior rapidez, é sinal que essa reação ela é endotérmica. Preciso fornecer calor. Se eu preciso fornecer calor, trabalhar em maiores temperaturas significa o calor que eu der, ele vai consumir, ó, vai virar produto. Então, as reações que são favorecidas pelo aumento da temperatura são as reações endotérmicas. Então, ó, aumento da temperatura favorece as reações endotérmicas. Diminuição da temperatura favorece as reações exotérmicas. Velocidade é sempre aumentada pela temperatura. Aumentei a temperatura, aumentei a velocidade. Mas a gente não está falando de velocidade, a gente está falando de rendimento em reações reversíveis. O último
A última perturbação, né, vamos dizer assim, é a pressão. Pressão a gente vai tratar em sistemas gasosos, porque são eles que sofrem o efeito da pressão. Então, se a gente aumentar a pressão, significa diminuir o volume. Quando a gente diminui o volume, a gente favorece a menor formação, o menor número de formação de moléculas. Vamos perceber. Olha essa reação muito trabalhada em vestibulares. A formação da amônia, hidrogênio, nitrogênio. Vamos balancear. 3 de hidrogênio, 1 de nitrogênio, 2 de amônia. Se todo mundo é gasoso, a gente está sabendo que aqui, ó, tem 4 mols. Aqui tem 2. Então, é um tipo de reação que quando o reagente vira produto, o volume diminui, ó. É gás. A gente estudou isso lá no presencial ainda, né? Quando o número de partículas é menor, o volume é menor. Então, a gente pode perceber que a gente tem um monte de gás, vai acontecendo a reação, ó, o êmbolo murchando. Os produtos ocupam menor volume. Bom, se eu diminuir o volume, aumentar a pressão, vai favorecer quem está com menor volume. Então, o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido 1, porque é menor volume. A diminuição da pressão, ó, diminuiu a pressão, aumentei o volume. Eu tenho que encher ali. E para encher, o sentido vai ser deslocado no sentido de maior volume, certo? Então, o aumento da pressão, eu vou sempre favorecer a reação no sentido de aumento, ó, aumentou a pressão, menor volume. Diminuir a pressão, expandiu, maior volume. Eu coloquei aqui um exemplo prático, não sei se vocês conhecem isso, eu vou atrás para comprar. É um galinho do tempo, um galinho bem antigo, que se coloca nas casas para saber se vai chover ou não. Olha como é que é a reação daqui, ó. Eu tenho cloreto de cobalto, que é azul. E eu tenho o cloreto de cobalto hidratado, que é rosa. Então, se o tempo está úmido, muita água desloca o equilíbrio no sentido de consumir a água, ele fica rosa. Então, falo assim, ai, se tá rosa, é porque o ambiente está úmido, vai chover. E se tá azul? Então, se eu tenho pouca água no meu ambiente, o rosa se desfaz e aí a cor fica azul. Certo? Então, em dias chuvosos, a cor azul passa para rosa. Então, muita água desloca o equilíbrio para consumir a água. Pouca água desloca o equilíbrio no sentido de repor a água. Esse tipo de deslocamento de equilíbrio cai muito em vestibular. A gente pode ver isso aqui e muitas outras questões. Por hoje, pessoal, é só falar de equilíbrio com vocês, reações reversíveis e deslocamento. Esse ano não deu para a gente trabalhar isso quantitativamente. Então, a gente vai começar o ano que vem, se Deus quiser, de maneira a completar essa nossa parte de físico-química. Mas isso aqui é o mais importante para vocês prestarem o Enem como treineiros agora esse ano, tá bom? Beijo, lindos!